Depois de 4 anos de Bolsonaro, mais 3 de Michel Temer, o que sobrou foi um país em frangalhos. E levantar isso aqui não é fácil. No entanto, em 6 meses de governo, a gente já vê um direcionamento de melhoria econômica que já tá fazendo efeito até no bolso do próprio cidadão. Material, tá? Isso é dado material. Isso não é tipo assim, eu acho. Não é eu tem acho. Tem 23 bilhões a mais de reservas internacionais, você tem queda no preço do gás de cozinha, da gasolina, do diesel. Do dólar. Você tem o dólar caindo. Não, mas tudo... Pô, o governo dá sorte. Vocês querem um governo que dá azar? Não, então tá bom. Ainda que esse fosse o caso, vocês querem um governo que dá azar? O cara dá sorte, porque em todo lugar do mundo que ele vai, pinga 500 milhões de dólares. Não, mas o Lula vai quebrar o Brasil. Aí você pega indexador, cara. Ciência social, mano. É isso que a galera não se liga às vezes, Vilela. Não é papo de boteco, mano. Você chega pro cara e fala, tem indexador social, índice de Gini, reservas internacionais, PIB... Você mostra 30 indexadores sociais pro cara. O cara fala petista. Pessoal, abrindo aqui mostrando uma excelente notícia que veio da Confederação Nacional do Comércio, tá? CNC. Tá no site deles aqui. O otimismo do consumidor de menor renda impulsiona a intenção de compra das famílias. Bem, a Confederação Nacional do Comércio, ela tem um índice que chama IFC, tá? Índice de Consumo das Famílias. E ele está com uma alta anual de quase 22%, tá? 21,7%. Eles dizem aqui na matéria, né, a sequência de quedas da inflação faz o ICF crescer com a avaliação de renda no maior nível em 8 anos. Tá? Então, não é um dado nada desprezível. Bem, vocês viram que ontem à noite, de madrugada já, né, foi aprovado o novo arcabouço fiscal. Bem, estou pesquisando, estou lendo sobre o assunto, as análises... Porque o texto que foi à votação ontem não é aquele texto que o Haddad mandou, tá? Teve várias alterações e tem até uma matéria curiosa hoje no Poder 360. Esse texto só foi disponibilizado para os deputados 2 horas e 56 minutos antes da votação, tá? Ele entrou no site da Câmara dos Deputados às 20 horas e 34 minutos. A votação aconteceu por volta de 11 e tanto da noite, então eles tiveram pouquíssimo tempo. Então, já vi que o Fundeb acabou ficando dentro do limite do texto. Já vi também que os servidores públicos estão muito insatisfeitos, né? Servidores realizam manifestações contra o arcabouço fiscal. O funcionalismo público critica travas para correção salarial de servidores, novos concursos. Então, tem uma série de questões aí que a gente tem que analisar, né? Agora, eu queria, de qualquer forma, relembrar o porquê desse novo arcabouço fiscal. Porque o Lula não tinha opção, tá? E muita gente parece que não está se tocando nisso. Isso foi imposto ao Lula pelo Congresso. Vamos lá. O que valia era o teto de gastos do Temer. Bem, o Lula, no final do ano passado, falou, olha, esse orçamento de 2023 feito sob o teto de gastos do Temer, ele não contempla o Bolsa Família em R$600, o Bolsa Família é em R$200, Farmácia Popular vai deixar de existir, não tem investimento em infraestrutura, não tem Minha Casa Minha Vida, não tem nada. É um orçamento devastador. Então a gente podia enterrar o teto de gastos do Temer. O Congresso aceitou isso na chamada PEC da transição. Então o teto de gastos do Temer foi enterrado naquele momento, mas aí que vem o pulo do gato, eles colocaram a previsão lá de que o teto de gastos do Temer vai deixar de existir desde que em 2023 seja aprovada uma nova lei com um novo tipo de teto de gastos. Então, ou era fazer a lei prevista lá na PEC da transição, ou era ficar com o teto de gastos do Temer, tá? Então, o Lula não tinha opção. Esse arcabouço fiscal ele foi imposto ao Lula. Eu tô falando isso porque eu tô vendo nas redes muitos argumentos idiotas circulando. O Lula governou os 8 anos dele sem teto de gastos, arcabouço fiscal. Pelo Lula, ele não faria isso. Então, ignorar totalmente o contexto desse arcabouço fiscal, ignorar essa questão legal da PEC da transição, tal, é loucura, né? E aí, pessoal, só pra gente fechar, vou colocar mais um trecho da CPI do MST ontem na Câmara. Rondônia é um dos estados que o MST só faz lambança. Eu não sei se em outro local eles prestam algum trabalho produtivo, como disse já alguns colegas anteriormente aqui. Tomara, porque em Rondônia, infelizmente, os nossos produtores, sejam pequenos e grandes, têm uma ojeriza em relação a MST, porque de fato eles cometem crimes, eles matam animais, eles invadem, queimam terras, inclusive matam pessoas. Eu vou repetir,
Eles matam pessoas. Isso é o quê? Crime. Portanto, MST Rondônia nada mais é do que um movimento criminoso. Alguém tem dúvida? Me procure que eu mostro aqui. Para criminalizar o movimento dos trabalhadores sem terra é por causa de falas como essa do deputado que me antecedeu. Aliás, vários aqui, falando em crime, em bandido, sem mostrar efetivamente o que está acontecendo ou o que é que fizeram, generalizando. Isso é muito ruim, isso é muito grave. Eu não sei se todos os senhores conhecem a história do MST, mas o MST nasceu no meu estado, no estado do Paraná, mais especificamente em 1984, na cidade de Cascavel. E nasceu com a resposta, principalmente à edificação das grandes barragens, entre elas Itaipu. Itaipu é uma obra da engenharia necessária ao nosso país, mas Itaipu foi um desastre para centenas, milhares de famílias, porque naquela época a maioria não recebeu nenhuma indenização. Simplesmente as áreas foram alagadas e as pessoas foram retiradas de onde está. E por todo o Baixo Iguaçu isso aconteceu, inclusive, com as usinas hidrelétricas da Copel. Para onde iam essas pessoas? Grande parte dessas pessoas migraram para a área urbana ou foram para a região norte do estado, porque na época a política de reforma agrária do regime militar não era assentamentos, mas a colonização de regiões distantes. Essas famílias sofreram muito e resolveram se organizar para retomar de direito o que era seu. Além disso, tinham que recuperar também áreas griladas. A gente sabe o que significou a grilagem nesse país. Famílias grandes, famílias ricas que se apropriavam de pequenas propriedades, retirando seus proprietários. E o nome grilagem vem exatamente porque essas famílias colocavam as certidões de propriedade dentro da gaveta com grilo, para elas ficarem amarelas e para eles provarem na justiça que aquela propriedade pertencia a eles há muito tempo. Então a história é muito dura com a maioria pobre desse país. Por isso surgiu o MST. Eu não sei se todos os senhores conhecem uma propriedade, um assentamento do MST. Eu não sei quantos aqui já foram. Eu já fui em muitos. Como já fui em muitas propriedades, grandes propriedades do agronegócio, a minha família tem. Conheço os dois lados. Eu sei o que é trabalhar na terra, as dificuldades que tem e as dificuldades que tem o MST. Tratar o movimento, tratar essas pessoas como bandidos é uma injustiça enorme, porque essas pessoas produzem. No meu estado, nós temos grandes cooperativas do MST, que produzem arroz, laticínio, erva mate, cooperativas que empregam, que ajudam os assentamentos. Eu não vou ter tempo aqui hoje, senhor presidente, de falar nisso, mas eu quero ter a oportunidade de ter mais tempo nessa CPI para mostrar a história. Por que nós estamos aqui, por que nós defendemos o movimento. E por fim, quero dizer que eu não sou daquelas que condenam o agronegócio. Acho ele importante para o Brasil. E o agronegócio, sim, tem respeito do governo brasileiro. Foi com Lula que foi renegociada uma dívida de 80 bilhões que quebraria muitos proprietários rurais. E foi com Lula que nós tivemos maior financiamento do agronegócio. E vamos lembrar aqui que também foi com Lula que o PIB do agronegócio mais cresceu. Então eu acho que essa CPI pode ser para restabelecer a verdade das partes e mostrar que no Brasil cabem todos, porque nós precisamos da comida da mesa do povo brasileiro e dos grãos a serem exportados. Pessoal, então é isso, né? Eu fecho esse vídeo agora, coloca aí na tela a chave Pix do Desmascarando, se vocês gostam do trabalho, quiserem contribuir com alguma coisa, tá aí. E a gente volta mais tarde com mais um vídeo pra página.